Então, agora começando o curso de passe, eu vou ler alguns trechos do primeiro capítulo desse livro, do Pensamento e Vida. Por quê? Porque para quem está dando passe, pensamento é fundamental. Então, fala assim, o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Então, ele não está falando da mente, para quem já leu nos domínios da mediunidade ou mecanismos... esqueci o nome do outro livro. É mecanismo da mediunidade também? É. Tem os domínios e os mecanismos. André Luiz fala da mente como gerador e receptor, né? Mas aqui ele está falando como espelho. E se a gente pensar como espelho, é uma coisa ainda mais profunda, Emmanuel, né? Que não usa nunca uma palavra sem uma intenção clara. Ele está querendo dizer o quê? Que a realidade é o que está aqui ao nosso redor. Mas a percepção sai da onde? Isso aqui. Dependendo da lente que eu estiver usando, escura, clara, preta, cor-de-rosa, do meu grau de miopia, eu vou estar enxergando essa realidade de formas diferentes. Então, o meu pensamento, ele está servindo como espelho. E é por isso que algumas pessoas falam que a gente sempre vê no outro aquilo que a gente tem dentro de nós. Porque eu estou enxergando no outro aquilo que eu tenho. Definindo-a como espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. E aí vem aí Emmanuel de novo lembrando a gente que o pensamento é energia criadora, que tanto pode destruir, como criar, como transformar. Então, trazendo aqui para o curso, para o momento que a gente está estudando aqui do passe, imaginar o nosso poder aqui como co-criadores, do que a gente está podendo fazer com a nossa mente. Não a nossa mente na hora que a gente está os 5 minutos dentro da sala do passe. Isso não é nada. E é por isso que eu pedi para vocês lerem os capítulos de André Luiz, para entender a seriedade, a responsabilidade, a disciplina que cada um de nós precisa para um compromisso que parece tão simples, que a gente faz um cursinho de passe aqui 2 horas e aí eu estou pronto para dar passe. Não, não é isso. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. O que significa isso? Significa que se eu tiver azedo, mal-humorado, grosseiro, eu vou contaminar esse ambiente. Eu vou atrapalhar as pessoas que estão ao meu redor. É como se eu entrasse dentro de uma casa que acabou de ser feita uma faxina com bota cheia de lama. O que vai acontecer com aquele chão? E aí eu achar, não, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi assim. Eu vim de uma casa que todo mundo grita com todo mundo, por isso que eu grito. Então é hora de mudar. Da gente se avaliar se é esse o comportamento certo, né? Entendendo aqui o que Emmanuel está falando. Que eu vou estar influenciando para o bem ou para o mal. E é por isso que a gente vê algumas pessoas falando pra gente, puxa, é tão bom quando eu estou perto de você. É tão bom quando eu ligo para minha mãe. É tão bom quando eu converso com aquela amiga. Por quê? Por causa da vibração, do pensamento, né? Tudo se desloca e renova sobre os princípios da interdependência e repercussão. E é por isso que André Luiz fala nos livros dele que a gente não vai conseguir ser feliz enquanto tiver alguma pessoa infeliz. Por causa desse interlaçamento que existe. E aí a necessidade do que Allan Kardec falou, fora da caridade não há salvação. A única forma de eu ser feliz é eu fazendo o outro feliz. Por quê? Por causa dessa minha interdependência. Por quê? Por causa dessa reciprocidade vibratória. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, tudo ligado, né? Então, eu sinto, eu crio, eu falo, eu acho.
estágio. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias. Gente, ele está falando que pelo que a gente está sentindo, pensando, falando, fazendo, eu estou criando a minha realidade. A minha realidade de hoje é o que eu quero? Sim, não. Se não é, eu posso mudar. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Essa troca de energia que acontece dentro da sala do passe acontece o tempo inteiro. Todos nós somos médiums, que é o que a gente estava falando. A gente não liga o botão on and off, agora eu sou médium, agora eu não sou. Né, Daisy? Uhum. Pois é. Então, eu tenho que saber trabalhar essa energia que existe em mim. E a gente vai falar um pouco disso. Mas, como o Marcelo estava falando, estude e reforma íntima. O reflexo mental mora no alicerce da vida. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Quer dizer que é minha obrigação, alicerce da vida, base estrutural, fazer esse reflexo. Como é que eu estou pensando? Como é que eu estou sentindo? O que é que eu estou fazendo? Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. Então, o objetivo de eu ter lido esses parágrafos, e eu não li o capítulo inteiro de Emmanuel, é só para a gente pensar. Como é que a gente está chegando para um trabalho de passe? Né? O que a gente vai estar falando hoje, a gente vai estar treinando gente nova que nunca deu passe, que conhece pouco sobre mediunidade, mas ao mesmo tempo a gente vai estar estudando junto. Isso aqui é um estudo coletivo para todos nós, né? Que somos eternos aprendizes. Aí de Emmanuel, de André Luiz, de Allan Kardec, do nosso papel dentro de um trabalho de passe, da importância de um trabalho de passe, né? Então, começando como os missionários da luz. Só para setar aí também o primeiro ponto de conversa da gente. Então, André pergunta, para ser da passe, né, você precisa de alguma qualidade especial? A resposta de Alexandre, que é o mentor que está ajudando o André dentro daquele livro. Sim. Então, precisa de qualidade especial? Sim. Qualquer um pode dar passe? Não. Sim, na execução da tarefa que lhe está subordinada. Não basta boa vontade, que o Marcelo falou. Como acontece em outros setores da nossa atuação. Precisam de certos conhecimentos especializados. Que tipo de conhecimento que ele está falando? Bom, primeiro entender como é que funciona essa troca de energia, força do pensamento, conhecer a codificação, trabalhar a reforma íntima. Quanto mais eu souber, quanto mais eu estiver preparado para ajudar o meu próximo, melhor vai ser para todo mundo. Né? A gente sempre olha para o passe imaginando que eu é que estou ajudando o outro. A gente vai ver que não. Quem está dando passe recebe uma ajuda sublime. Num dos outros livros de André Luiz, a gente vê um médium saindo do centro espírita. Eu contei essa história em outro dia. Então me perdoe quem já ouviu. E ele está para ser assaltado. Está andando numa rua escura, voltando para casa, está fazendo nada demais, coitado. Está voltando para casa depois de um dia longo e trabalho no centro. Aí, o mentor dele vê que ele vai ser assaltado, que o assaltante está drogado, que está armado, que potencialmente podia matá-lo. Aí o que ele faz? O mentor dele chama por ajuda para o mentor que está com o André Luiz. E aí o André, imediatamente, força do pensamento, mais rápido do que a velocidade da luz. Velocidade da luz, lembrando, 300 mil quilômetros por segundo. Pensamento é mais rápido do que isso. E eu estava aprendendo com meu filho que a ciência agora descobriu, porque até pouco tempo atrás, a velocidade mais conhecida era a velocidade da luz.
E agora os cientistas já sabem que a velocidade que tem de troca de energia entre os prótons é mais rápida do que a velocidade da luz. Difícil imaginar que número seja esse. Bom, o que acontece? Pensou, o anjo da guarda do moço pediu ajuda, chegou o mentor imediatamente. O mentor vai lá, faz assim no assaltante, pum, o cara cai. O médium sai correndo e foge. Então a gente entender que por que o moço recebeu essa ajuda? Quantas vezes nós não recebemos essa ajuda? Que a gente acha, puxa vida, isso podia ter acontecido comigo e não aconteceu. Com certeza teve algum anjinho ali do lado. Então a gente está achando, puxa, eu venho aqui ajudar, dar paz, peguei trânsito, não sei o quê, podia estar dormindo, dia difícil. Gente, a gente recebe muito mais. Não só dentro da sala do passe, como a gente vai ver nessa troca de energia, porque o nosso trabalho é isso, o trabalho do plano espiritual é isso. Mas também fora daqui, né? Então a agenda de hoje, o que a gente vai estar falando? A gente vai falar sobre magnetismo fluido, centro de força, a força do pensamento, aí a gente para um pouquinho por uns 15 minutos, aí a gente volta e vai falar sobre a prece, o passe e as características do passista, técnicas do passe, e depois a gente vai fazendo algumas perguntinhas ao longo do caminho, tá? Então, para falar de magnetismo. Bom, a gente já sabe que magnetismo existe em todo lugar. A gente enxerga o magnetismo? Não. Mas se a gente pegar dois ímãs, a gente consegue perceber o magnetismo muito claramente. Se a gente chegar perto de uma linha de força, a gente consegue escutar o quê? O barulho, né? Quando a gente tem a interferência da televisão, os cientistas falam, quando a gente morava no Brasil, né, que ligava naquele canal que não tinha canal, que escutava aquele bzzz, aquele é o barulho do Big Bang, é o magnetismo do momento do Big Bang, né? Bem, então, esse magnetismo existe em todo lugar. E o que é fluido? O fluido é essa matéria. É uma forma de matéria, mas é uma matéria muito mais subtle. Sutil. Obrigada. Muito mais sutil. E a gente lembrando, eu não sei se vocês sabem disso, bom, tudo é energia, tudo matéria, né? Graças a Einstein a gente já sabe dessas coisas. Uma energia vira matéria, matéria vira energia, né? Tudo se transforma. A nossa percepção é de só 4% da realidade. Não sei se vocês sabiam disso. Então tem mais 96% de milhares de coisas que acontecem ao nosso redor que a nossa capacidade de absorção não consegue perceber, né? Acho que 4% é a matéria como no estado que ela existe. Como ela existe hoje. Seja como som, seja como cor, seja como tato, o que a gente consegue perceber. Eu escutei um palestra do Haroldo que ele fala que é a própria ciência combatendo o materialismo, né? Porque se é só 4% matéria, como a gente conhece, né? Então o que é os 96%? Então tem alguma coisa ali na matéria, né? Não é? Isso se você estiver concentrado, né? Não contar quando você está distraído. Você já imaginou quantos por cento você absorve se você está lá meio já voado? pensou? Com sono, né? Só uma chega no que diz respeito aos fluidos. Às vezes pensamos que os fluidos são sempre uma coisa muito esotérica, muito fora do normal. Nós todos os dias vemos fluidos. A água é um fluido, o ar é um fluido. Sim, é uma forma da matéria. Esse fluido que a gente vai falar agora, que é o fluido cósmico universal, da mesma forma como a água é o meio para a transformação das ondas mecânicas, ou o ar é um meio de transporte, não transformação, de transporte, tá? A água é o meio de transporte das ondas mecânicas, o ar é o meio de transporte do som. Esse fluido cósmico universal é como fosse o meio de transporte para o pensamento. Com esse fluido cósmico universal, tudo se cria, né? Tirando, claro, o princípio inteligente, que isso é criado por Deus, que é separado, né? Então, o fluido cósmico universal, isso é importante a gente ver, por isso eu vou ler.
A matéria tornada invisível é empoderável e encontra-se sob forma cada vez mais sutis, que denominamos fluidos, que é o que você estava falando. À medida que se rarefaz, adquire novas propriedades e a capacidade de radiação sempre crescente. Então, a matéria continua sendo matéria. A gente pode até não conhecer aquela forma de matéria, mas continua sendo matéria. E à medida que a gente for evoluindo, a gente vai perceber que o tipo de matéria vai se tornando cada vez mais sutil. De novo, a gente vê aí nos livros de André Luiz, né, quando eles estão vindo, por exemplo, visitar do plano espiritual para a Terra, os tipos de meio de transporte que eles têm que usar. Alguns, outros não. Por quê? Porque uns conseguem controlar melhor o pensamento, outros não. Ou, quando eles estão se aproximando da Terra, que eles sentem já aquela vibração, aquela condensação de pensamentos negativos. Gente, vocês já pensaram nisso? Que os coitados dos espíritos que vêm ajudar a gente aqui no trabalho, eles têm que fazer essa trajetória e eles sofrem para passar por essa camada grosseira, que é criada com o quê? Com os nossos pensamentos negativos. Aí a gente para um pouco, e voltando aí no primeiro capítulo de Emmanuel, a gente pensa, eu estou colaborando para essa casca do meu planeta Terra? Como é que está sendo o meu pensamento? Qual que é a cor do meu pensamento? É interessante que a gente coloca, né, que muitas vezes as pessoas falam assim, mas esses países em guerra e tudo, e a gente muitas vezes não se dá conta que a gente que alimenta muitas vezes isso pelas outras situações que a gente vivencia, mas o fluido mental é o mesmo, né? Ou seja, e que muitas vezes está alimentando, né, essa camada, né, de fluidos que você colocou aí. Um exemplo que eu gosto de pensar é que nem aquele exercício que fazem com criança, que pegam um tacho de água e aí começam a pingar água limpa, né, transparente, e aí colocam um pouquinho de tinta, e de repente aquela água de transparente muda de cor, né, que é o que você está falando. A gente fica muitas vezes focado só nos problemas grandes, claro que são sérios, e aí voltando aí, quando você falou do capítulo do medo, que foi na época da Segunda Guerra Mundial, no livro do André Luiz, né? Então, eles com medo estavam complicando o trabalho dos espíritos superiores para ajudar a Terra durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse caso, cada um de nós é um pinguinho de corzinha azul dentro dessa tina de água, né? Pode de repente chegar com uma garrafa e jogar a cor azul dentro? Pode. Quando tem uma guerra, é isso que acontece. Mas cada um de nós, qual que é o efeito, né? Que nem o efeito das borboletas, né? Que conseguem mudar o tempo, dependendo de onde elas estão voando, né? Bom, voltando aqui. Então, falando de magnetismo e fluido cósmico. Então, a gente estava falando isso. Então, você tem Deus criando aí, nós como espírito, que é um princípio inteligente, e ele também criou essa energia, esse fluido cósmico universal, que é o princípio para tudo que existe. Por isso que também os cientistas falam que todos nós somos pó de estrela, né? Então, tudo vem do mesmo lugar. É como se esse fluido cósmico universal, como eu disse há pouco, fosse a parte menorzinha de Lego que a gente tem. E ele é capaz de produzir infinitas coisas, tudo que a gente conhece. Agora, o interessante, isso está no Livro dos Espíritos, né, na pergunta 27, que através do nosso pensamento, a gente consegue mudar as propriedades dessa matéria. E a gente viu Jesus fazendo isso. Ele curou cego, ele fez paraplégico andar, ele fez água virar vinho. Como é que ele fez isso? Foi um milagre? Não. É porque ele, dentro do seu conhecimento como espírito de esfera crística, ele sabia mudar as propriedades da matéria. Usando o quê? O fluido cósmico universal e o seu magnetismo, né? Alguém quer fazer alguma pergunta?
quer dizer ali por baixo do espírito? Aspecto fluídico, etéreo, aspecto fluídico do espírito. Nós como o princípio inteligente. Ele não está querendo dizer, por exemplo, o perispírito ou o corpo perispiritual. Não é isso. Isso tudo já faz parte da matéria. Mas o espírito é uma inteligência. Isso é criado por Deus, essa inteligência. Né? O que não for espírito, aí é o fluido cósmico universal. Respondeu? É que o fluido, eu acho que entendi um pouco a pergunta dele, porque o fluido, no caso, ele está entre o espírito e a matéria, né? No caso. A matéria também é fluido, Sim, só que em diferente forma. O que eu estou querendo dizer é que o espírito é criado por Deus. Isso não é fluido cósmico universal, isso é princípio inteligente. Uhum. O resto tudo é fluido cósmico universal. Então não é fluido. Não. O espírito não. Isso é por causa disso que eu estava a perguntar. É porque você colocou aspecto fluídico lá. Você colocou espírito um aspecto fluídico. Etéreo. Talvez isso é a primeira colocação que você colocou. É só por causa disso. É um pouco confuso. Bom, então deixa eu corrigir aqui. Não, eu acho que você quer comentar alguma coisa? O que você colocou está claro? Claro. Não, eu acho que o espírito é a essência, né? É inteligência. Acho que o que ficou confuso ali é o aspecto fluídico, que aí eu teria que pesquisar melhor, porque eu realmente não sei. Será que é o perispírito? Não. O perispírito. Não, eu acho que já tem está eu acho que isso aí é só um erro aqui do slide, eu peço desculpa. Não, mas eu acho que o que você explicou está claro. O espírito é a inteligência que é criada por Deus. O que não for espírito é fluido cósmico universal. Bom, então o que é o fluido vital? O fluido vital é esse magnetismo animal que a gente tem, que nos mantém vivos, né? Ana, uma pergunta. Sabe dizer, a ciência, digamos, materialista, ela já reconhece a existência desse fluido vital, fluido animal? Como é que tá? Não sei. Eu não sei te dizer. Eu poderia te falar que com as experiências que eles têm de quase morte, né? Em que acham que ainda percebem que existe vida, mas, por exemplo, o cérebro está praticamente morto e depois volta, né? Eles chegaram, inclusive, a fazer experiências de perceber que... Mas aí é mais um aspecto do espírito e não do fluido vital. De diferença de peso também, né? Eu perguntei isso porque acho que foi, não sei se foi num dos vídeos que você passou, que ali ele fala que na época de Kardec o magnetismo era muito comum. Uhum. E hoje em dia não se escuta tanto falar assim do magnetismo. Aí eu questiono, o magnetismo era comum como uma área de estudo ou realmente já foi aceito pela ciência? O que o Alírio fala nessa parte é que com o passe espírita hoje em dia é tão mais conhecido, tão mais comum o passe espírita, que o magnetismo não é tão usado. Que ainda existe e ainda é praticado, mas hoje em dia é conhecido muito mais o passe espírita. O magnetismo foi usado desde a época dos egípcios, né? Então, é uma coisa muito antiga. Se a gente for pensar também nos indígenas, então a gente via a intervenção, o passe do jeito deles, a limpeza do jeito deles, dentro do ritual que era usado, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar também é que o próprio magnetismo que estava sendo usado, por exemplo, no fenômeno das mesas girantes, né? A gente está em momentos diferentes de espiritismo. Naquele momento de 150 anos atrás com Kardec, a ideia era que eles estavam pegando muito forte na fenomenologia, por quê? Para o despertamento da curiosidade das pessoas. Enquanto que agora, o momento não é mais do fenômeno, o momento é do estudo. Eu acho acho que tem uma convergência, assim, não especificamente em relação ao passe espírita, mas eu já vi
muitos estudos agora na Escola Paulista e na USP em São Paulo relacionados à comprovação do reiki, por exemplo, que é a imposição de mão. Então, você pode dizer que é um passe, né? Então, comprovado cientificamente as diferenças, desenvolvimentos em relação com a aplicação do reiki, comprovado cientificamente. Mas eles não usam a terminologia passe espírita, mas eles já assumem a imposição de mão como uma coisa real. O mesmo que você for pensar, agora você falou do negócio do reiki, pensando também no aspecto de meditação, né? Você foi lá para a Escola Paulista, eu pensando aqui em Stanford, né? De pensar nos estudos que foram feitos junto com Harvard, de entender que o processo de meditação pode ajudar a paciente a se curar de câncer, por exemplo, isso é provado. Né? Então, no caso, não é o passe, a doação magnética de um para outro, mas é o uso do seu pensamento no processo de autocura. Né? Aquilo que o Divaldo chama de autopasse. Muitas palestras. Mas existem, eu acho que assim, ainda existem muitas linhas de estudo do magnetismo. Sim. Assim, talvez não tão divulgadas ou tão intensas como na época do Kardec, mas ainda existem, assim, fora mesmo do tópico somente magnetismo. Ana, tu pode explicar? Eu estou confusa entre essa discussão de magnetismo no passe. Qual é a diferença? Então, no passe, como a gente vai ver, então tem a ligação do pensamento, mas também tem a doação do magnetismo animal. Então, tem dois tipos de doação que acontecem durante o passe. Primeiro, eu como canal, que eu recebo através do meu coronário a energia para passar para a pessoa que vai receber o passe. E a segunda coisa, que é o que os espíritos precisam mais, que é esse fluido vital, esse magnetismo animal, que só os seres vivos têm. Essa doação que a gente está falando. O magnetismo, não sei chamar de passe, magnetismo, magnético, né? É só doação do material, do fluido animal. Tá? E o passe espírita é conexão com... É que o nosso corpo, ele tem, né, um campo magnético. Então, assim, o magnetismo, ele é esse estudo, mas o passe, como está atuando em cima também dessas energias magnéticas, então tem muito a ver. Então o próprio Kardec, ele faz muito estudo, né, sobre o magnetismo. Acho que antes mesmo do espiritismo ele era muito conhecedor do magnetismo. A gente vai falar um pouquinho mais, cobrir um pouquinho mais pra frente. Agora, o mais importante daqui é a gente entender que todos os seres vivos têm magnetismo, né? A gente já ouviu falar do poder que cachorrinho tem para ajudar na cura de velhinhos, né, de doentes, do bem que faz para a criança que está em hospital. Né? Então, esse magnetismo existe nos seres vivos. E ele pode ser doado de formas diferentes. Agora, a potencialidade que a gente tem, a forma que isso pode ser doado, a quantidade que pode ser doado, está diretamente ligada com a qualidade do meu pensamento. Né? E é isso que a gente vai estar discutindo um pouco mais à frente. Então, aí o que a Mir estava comentando, né? Do magnetismo humano. Então, no caso de uma pessoa que faz reiki, pois é, a pessoa vai estar doando do magnetismo dela. Agora, a pergunta que a gente se faz é: qual é a qualidade de vida daquela pessoa? Porque a qualidade do magnetismo dela vai ser diretamente relacionada com a qualidade de vida que ela tem. Né? Ela é uma pessoa que é boa, ela ajuda os outros, ela é altamente sensual, ela é desonesta. Qual que é o tipo de acompanhamento que ela tem? Porque a gente sabe que isso vai interferir, né? Depois, como a Mirs comentou, do magnetismo espiritual. E muitos de vocês já devem ter ouvido, quem veio da Federação Espírita do Estado de São Paulo, do passe espiritual, do passe misto. Alguém conhece a Federação Espírita de São Paulo? Então, lá tinham diferentes tipos de passes. Por quê? Cada um atendendo um certo tipo de necessidade. Então, no caso do magnetismo espiritual, é aquele que vem pela atuação dos espíritos, que vai estar cuidando só do lado espiritual. O magnetismo humano, que tem essa doação do fluido vital, né? Que consegue, eu com a minha doação, com o meu magnetismo, eu consigo passar as minhas energias para Daisy, por exemplo. Então, não é
a energia que está vindo do espírito e sim a energia que está vindo da Ana, né? E depois, do magnetismo humano, o espiritual, que são as duas coisas combinadas, que é o que a gente vê aqui no passe do jazz, né? Agora, fundamental a gente lembrar que, como a gente aprende com o André Luiz, o trabalho de nós dentro do passe é 10% do que acontece, né? Então, eles contam com a gente, com o nosso comportamento, com a nossa qualidade de pensamento, para ver qual que vai ser a qualidade desse passe. Muitas vezes eles se preparam, a gente sabe que o trabalho de passe começa no mínimo 24 horas antes do trabalho, abrir a porta lá, né? Que ele está envolvendo não só quem está dando, mas também está recebendo, então tem um aspecto de qualidade do transmissor, mas também da qualidade do receptor e merecimento, né? Então lembrar disso, não só quando a gente estiver vindo a dar o passe, mas quando a gente estiver recebendo o passe também. Lembrar que Jesus falou, tua fé te curou, né? Então, claro, ele como transmissor, puxa vida, né? 5 estrelas. Mas ao mesmo tempo, se não fosse a fé e o merecimento daquela pessoa, ela não teria sido curada. E aí ele ainda ia mais e falava, não só a sua fé te curou, como vá e não peques mais. Por que ele falava isso? Está se trabalhando. Por quê? Porque se não se... A causa daquele problema, a pessoa se curou, se ela não resolver na causa, o problema vai repetir de novo. Se eu não me melhorar, o problema vem de novo. Então, voltando aí, falando dos fluidos, né, da forma como eles existem, a gente conhece aí os 3 corpos e tem mais corpos. A gente vai estar focando simplesmente no corpo material, né, que é o que a gente conhece, que é o fluido animalizado mesmo. Depois tem a alma, né? Então, no plano espiritual, a gente chama de espírito, eu encarnado alma, mas é a mesma coisa. E depois esse perispírito, que funciona como uma camada intermediária, né? Então, ele serve de molde para o espírito e para o corpo, né? Por que precisa do perispírito? Porque a matéria é muito bonita. Muito densa. Então, e é uma coisa tão não pura, né? Porque eu não sou pura, né? Eu quis dizer tão suave. Mas no aspecto de sutileza, né? Então, a matéria grosseira do corpo, né? Com o espírito, que é uma matéria tão sutil. Então, uma forma da gente pensar nisso é a gente tentar misturar água e óleo, né? Não vai misturar. Então, a gente precisa desse outro corpo, que é semimaterial, que eles chamam de perispírito, para conseguir unir os dois. Então, aí a gente vai um pouco para a Gênese, né? O perispírito. Esse perispírito, ele funciona como se fosse um retrovisor. Por que eu estou falando isso? Ele é a fotografia de tudo que a Ana já foi. Ele tem todo o meu currículo vital, de todas as outras encarnações. E é esse perispírito que vai impregnar o meu corpo. Então, se a Ana nasceu, por acaso, com câncer, por quê? Porque essa doença já estava impregnada, o meu perispírito estava moldado para aquilo, né? Aí eu venho tomar passe. Eu vou ser curada do câncer? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente conhece caso de gente que foi curada? Sim. Mais de um caso? Sim. Conhece caso que não foi curado? Sim. Por quê? Porque aí vai do merecimento, da prova. A gente não sabe o que cada um de nós tem que passar, né? Depois. Só para acrescentar, com a ajuda médica, lógico, né? Sempre, qualquer doença, o passe é uma ajuda complementar, tá? Nunca deixando de ter um tratamento médico. A outra coisa, o espírito não tem forma, né? Então, aí na hora que eu tô dormindo, quem sabe dizer o que acontece quando eu tô dormindo? Depende de como, Paulinho? Acho que hora, né, o espírito pode ir para um lugar onde ele é atraído, né?
simplesmente ficar por ali e não fazer nada, não acontecer nada. Quer dizer, é isso aí. Então caiu uma garrafinha. Então o ponto é que ele não vai ficar deitado, porque quem precisa de descanso não é o espírito. Agora o espírito não consegue sair voando, né? Ele tem o perispírito, é o perispírito que está indo grudado no espírito, né? E a gente vê, de novo, nos livros de André Luiz, e para quem não conheceu a coleção da Vida Espírita escrita por André Luiz, ela é tão importante quanto a codificação. Então, são absolutamente complementares, né? A gente estava aí falando antes dos livros de Emmanuel, falando de Paulo Estevam, 2000 anos, fundamental também para quem puder ler Emmanuel. Mas André Luiz, ele dá uma perspectiva para a gente de entender o que acontece do outro lado, né? Porque a gente passa por essa amnésia temporária, graças a Deus, né? Que a gente não lembra do que aconteceu, do que acontece. Mas André Luiz traz essa, de uma forma escrita como que um romance, na maior parte delas, um relato do que está acontecendo do outro lado, né? Então ele conta aí que então a pessoa está dormindo e aí ela sai como se fosse um balãozinho, né? Que aí ele está olhando, está lá no plano espiritual e depois de repente ele vê um monte de gente com um fiozinho dourado ligando. Ele fala, que negócio é esse que parece um monte de balãozinho? É que aqueles aí são encarnados. É engraçado que o André Luiz fica assustado pensando que é um fantasma. Pois é. Outra coisa é que a gente vai ver que no perispírito é que estão os chakras, né? Então, que é onde a gente vai receber essas energias, é onde a gente tem essa sensibilidade. Outra coisa que é interessante, e é difícil a gente conseguir entender isso, pelo menos pensar pessoalmente aqui, né? O espírito, ele vê e ouve por todas as partes. Por quê? Porque a gente está acostumado a pensar no nosso corpo. A gente escuta com o quê? Com o ouvido. A gente vê com o quê? Agora o espírito não tem olho. O espírito tem ouvido, né? Então ele escuta, ele vê com tudo. A sensação. Então quando a gente está dando passe, né, lembrando que a assistência é feita para o encarnado e para o desencarnado, essa doação para quem está recebendo é feita como um todo, né? Como se estivesse mergulhando aquela entidade dentro de um super baldão de luz, né? E ela recebendo aquela ajuda como um todo, ela não está escutando só com o ouvido, ela não tem ouvido, né? É interessante também colocar assim, que ou seja, ele ouve através do perispírito, né? Sente através do perispírito, vê através do perispírito. E ele também, ou seja, ele se irradia. O nosso perispírito, ele não é igual ao nosso corpo, que tem essa forma rígida. Ele pode expandir, né? Então, por isso que muitas vezes eu posso estar aqui e estar, por exemplo, tendo entendimento dos pensamentos seu ou de alguém, porque o meu perispírito ele não está assim, circunscrito aqui em mim. Então, assim, ele se expande, né? Também acontece durante o sono, que você colocou antes. Né? Bom, continuando aqui, durante o passe, o perispírito é o que vai ser essa conexão que a gente está fazendo com o plano espiritual, né? E ele, através do perispírito, é que a gente vai assimilar esses fluidos, que como eu estava falando, a gente vai assimilar esses fluidos pelos nossos centros de força, que são os chakras. E é através desses chakras que a gente vai conseguir se equilibrar. Por quê? Porque os chakras estão diretamente ligados, como a gente vai ver daqui a pouquinho, com os nossos centros nervosos, que estão no nosso corpo, né? E com os nossos órgãos. Então, no livro Evolução em 2 Mundos e no Entre a Terra e o Céu, de novo, voltando aí a André Luiz, né? E muitas vezes a gente lê esses livros de André Luiz, de novo, olhando só no conteúdo como história, esquecendo que André Luiz está dando uma aula pra gente. Uma aula de ciência espírita. O prefácio do Missionários da Luz, o Emmanuel comenta exatamente isso, né? Que a gente pode ler o livro esperando só aquela história, o conto de fada,
Mas quando ele começa a bater no que a gente tem que aprender, é que muitas vezes as pessoas se desinteressam. Né? Pois é. E tem alguns livros que são muito difíceis de ler, né? Como Mecanismos da Mediunidade. Muito complicado. Tem que ler com calma. É um livro a ser estudado. Por quê? Porque André Luiz começa a explicar todos esses mecanismos, todas as ligações que acontecem dentro do corpo da gente, do corpo perispiritual com o corpo físico. E a atuação do plano espiritual com o plano físico. Então, de novo, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque quem é médium, quem dá passe, precisa ler essas coisas. Tá lá na listinha do pré-requisito, ó, tem que ler livro de André Luiz, número 1, 2, 3. Não, isso não vai estar escrito em nenhum bylaws. Agora, se eu sou advogada, quantos anos eu vou para a faculdade, Deise? 5. Marcelo, se eu vou fazer engenharia, quantos anos eu tenho que estudar engenharia? 5. Se eu quero ser médica, quantos anos eu vou fazer? 8. 10. Pessoal, então, e aí o médico acaba aos 8 anos de medicina, de estudo, e aí para de estudar? Não. E por que a gente vem aqui no centro espírita e acha, bom, eu sou médium, eu posso dar passe? Ou eu sou médium, ou eu já fiz os cursos, não preciso ler mais. Não. De novo, isso não vai estar escrito em bylaws nenhum. Isso vai estar escrito aonde? Está na consciência de cada um. Bom, então, aí falando um pouco mais dos chakras, né? Então, os chakras são esses centros vitais. E interessante que a verdade é uma só, né? Que a gente fala aí de chakra, a gente ouve os diferentes nomes. Quando eu estava vendo aqui os nomes, acho que tinham 7, 8 nomes, e eu acabei simplificando, só pondo 3, porque tudo falando a mesma coisa, né? E como eu falei, eles estão no perispírito, eles estão em comando do espírito, né? Essa ligação, né? É o plugzinho, é a cola que gruda, né? E estão ligados aos plexos. Os plexos vão estar no corpo. E são os plexos que vão fazer o quê? Eu ter dor de barriga na hora que eu estou nervosa. Eu ter dor de cabeça. A hora que eu estou com envolvimento, eu ter muitas vezes a sensação de calor, de frio, vontade de desmaiar. Mas de onde veio isso? Como que chegou isso? Né? Só fazendo um link com a parte da manhã, essa questão que você falou está muito ligada com aquela questão da qualificação, né? Ou seja, a gente precisa se qualificar para o trabalho de passe. Então, saber realmente o que é, o que está disponível, o que a gente pode melhorar no nosso conhecimento, para que a gente possa cada vez mais estar atuando de uma forma mais eficiente, né, dentro da atividade. Pensar em qualidade do trabalhador, né? A gente que já trabalhou fora de casa, você consegue ver a qualidade de gente que continua estudando e gente que parou de estudar. A mesma coisa aqui, né? A gente pode optar por só ler o que precisa ler, ou quando a Mirtes manda, ó, precisa ler tal e tal página para o passe. Aí a gente lê e muitas vezes a gente nem lê, né? Ou pode ser esse estudo proativo, né? Que acontece porque a gente sente que precisa aprender mais, né? É aí que vem a oportunidade, quando a gente combina o trabalho de passe, e aí a gente vai falar disso, a importância de combinar o trabalho de passe com outros trabalhos da casa. Eu dou aula no estudo de alguma coisa, eu dou palestra, porque é através desse estudo contínuo que eu vou melhorar a minha qualidade como transmissor das energias, né? Então, lembrando aí desses chakras, todo mundo conhece, são 7, e é por esses chakras que a gente vai receber a energia do plano espiritual, né? É como a gente se comunica com o plano espiritual, e que são diretamente ligados ao nosso corpo físico, através dos plexos solares, né? O interessante é que esses chakras, eles têm cores. Então, o Alírio, inclusive, tem um livro que fala muito disso, eu não me lembro do nome do livro dele agora, desculpa, mas que fala dessa transfusão de energia, do poder dos chakras. Quem tiver interessado, se entrar no site do Projeto Espiritizar, consegue achar, e tem um livro que fala bastante disso mesmo. Mas eu acho que o mais importante... Tem uma aula também. Tem sobre isso. Verdade. Os livros que eles têm, todos são aula, né? Para quem não sabe. E tem também no YouTube. Quem quiser dar aula com slides, os slides estão prontos, né? Que são baseados nos livros. E quem quiser escutar, você pode ouvir, que até
os 2 vídeos que eu passei do YouTube são do Alírio, que são baseados em livro dele. Né? O ponto desse slide é só a gente conseguir conectar as coisas. Né? A gente está tentando montar um puzzle. Né? Então, a gente começou a falar do passe e a gente está tentando falar de tudo que está correlacionado nessa mecânica do passe. Né? Então, de onde vem a energia? A energia vem do plano espiritual. Como é que chega essa energia? Ela chega pelo... a energia dos chakras. Obrigada. Ela entra pelos chakras. Os chakras estão onde? Está no perispírito. Por que tem o perispírito? Porque o espírito e o corpo são de densidades muito diferentes. Não chegaria no corpo, né? Mas aí, então como é que chega no corpo? Bom, o perispírito se conecta com o corpo e aí se liga com os órgãos, né? Acho que você quis colocar que a energia vem do fluido vital, né? É isso que você colocou? Não, tudo é energia, né? Tudo é matéria. Aí o que eu quis dizer foi que a gente tem 2 tipos de energia que está sendo doada. Uma que é a energia espiritual e a outra que é o miomagnetismo animal. Né? São 2 energias na hora do passe. Bom, os plexos, como a gente estava falando, eles estão no corpo físico e eles é que regulam toda a nossa vida funcional. A gente não tem que pensar no que está acontecendo no nosso cérebro, no nosso pâncreas, no nosso coração, mas eles estão lá funcionando. E, normalmente, o que a gente percebe é que quando a gente está dando passe, muitas vezes, para quem tem mais sensibilidade, você tem uma tendência a querer botar a mão num lugar especial. No nosso caso, aqui no centro, a gente só coloca a mão na cabeça, por quê? Porque o coronário vai basicamente distribuir aquela energia por todos os outros chakras. Mas, intuitivamente, muitas vezes o médium tem essa vontade, né, de botar em algum lugar, no coração ou na barriga, né? Porque muitas vezes a gente sente como médium que aquela área está precisando de mais atenção. Não, voltando a isso, a gente tem que seguir quais são os segmentos do passe da casa. Então, nosso lar, eu não sei como o passe é dado lá, a gente sabe que tem modificações pequenas. Hoje a gente vai estar falando especificamente do como é dado o passe aqui no Jazz, tá? Porque a gente tem gente nova aqui. Bom, continuando. Algum comentário? Bom. Só uma pergunta. Nesse caso que você falou, se você tem a intuição, se você direciona, é ok, né? Contanto que você siga o procedimento do passe como um todo. Sim, mas se for pensar, em teoria, você não precisa fazer isso, porque a energia, ela vai estar saindo da sua mão, mas ela vai ser absorvida pelo coronário, né? Então eu posso, é que a gente está vendo que tem um buraco aqui, né? Mas aquela energia, ela vai estar indo e vai encher o chakra que precisa, vai equilibrar o chakra que precisa. Eu acho que esse é o ponto mais importante, que a partir do momento, o coronário é o que recebe toda a energia e dali vai ser distribuída. O que a gente tem que tomar cuidado é que se abre, né, tipo, cada um dá o passo de uma forma, aí vira uma bagunça. Mas isso a gente vai cobrir mais tarde. E aí o que pode acontecer é, não, eu só quero tomar passe com a Mirtes. Ou o passe do Ricardo é mais demorado, eu quero com ele. Não, a gente tem que estabelecer uma metodologia, uma estrutura, entendendo de novo que, pessoal, o pedacinho que a gente faz é minúsculo comparado com o trabalho. O bem que está sendo feito pelo plano espiritual, né? Quando a gente pensa no coronário, que é o mais importante de tudo, né? Então é através do coronário que eu vou me ligar à espiritualidade superior ou inferior. Ele que vai estar alimentando o meu pensamento. Então aí pensando, né? Voltando. Dependendo de como tiver o meu pensamento, vai ser essa minha ligação com a qualidade de espíritos que estão análogas ao meu pensamento, a qualidade do meu pensamento, né? E isso vale para os dois, para o recipiente e para o receptor. Uhum. Ele governa, então, a parte do córtex, a inteligência e as glândulas endócrinas. O frontal que fica aqui, ele cuida da parte encefálica, então, visão, audição, a parte da palavra, as glândulas endócrinas
e o sistema nervoso. Depois a gente tem o laríngeo, que é a parte da fala e a parte da respiração. Mas o mais importante aqui, aí que a gente está indo nos diferentes chakras, é a gente ter a consciência de que o chakra está diretamente ligado ao centro de força. Então, acho que foi você que falou do negócio do autopasse, né? Ou muita gente pergunta para mim, mas e aí o passe virtual, como a gente já vê em alguns sites, como no site do Kardec Radio tem passe virtual, outros sites tem passe virtual, funciona? Não funciona? Funciona, porque o passe começa onde? Pensamento. No meu pensamento, na minha preparação, né? E aí, se eu estou me dando autopasse, né, como a gente sabe, então, um exemplo do autopasse, eu entro no chuveiro, eu uso a água, que é o elemento que mais se magnetiza, e eu sei, olha, eu estou com dor de cabeça, ou eu estou com dor na barriga, e eu conscientemente, proativamente, eu uso a minha vontade, eu coloco em ação a minha vontade para me curar, isso vai ajudar, né? Ainda mais se eu pedir ajuda do plano espiritual maior, porque aí vem os nossos amigos invisíveis colocar as vitaminas espirituais que estão sendo necessitadas. Como a Mirtz falou, significa que aí eu não vou no médico? Não, não é isso que a gente está falando, né? Só dizendo que uma atividade complementa a outra, né? O cardíaco está ligado à parte da emoção e da circulação. Depois a gente tem o esplênico, que é a parte das hemácias. O gástrico, a gente vê nos livros de André Luiz, contando que muitas das obsessões acontecem por aqui. Por quê? Você quer falar alguma coisa? Não. Porque é uma das partes mais pesadas, é onde vem a comida. E se essa comida, se ela é envenenada, né, através da influência dos espíritos inferiores, eu vou me intoxicar. A outra área que a gente vê nos livros de André Luiz, por exemplo, no Sexo e Destino, no Ação e Reação, na atuação no genésico. Por quê? Por quê? Pela minha vigilância, do meu pensamento, né? Então, você deu o exemplo do missionário da luz, do moço que queria se tornar passista, mas continuava indo no prostíbulo, né? Foi você, não foi? Ele queria desenvolver a mediunidade para descobrir o que estava causando isso. É assustador pensar, né? Ele descreve como se existissem monstrinhos na área genésica. Então, através do nosso pensamento, a gente consegue criar o que eles chamam de formas-pensamento. De novo, um ponto aí que a gente estava conversando com o Marcelo. Pensamento, energia cria matéria. Eu consigo criar essas formas-pensamento em mim. Também porque são as duas áreas que é muito fácil a gente desequilibrar. Pelo abuso da alimentação, a alimentação mal feita, e pelo abuso do sexo. Né? Então, são duas áreas que a gente tem muito descuido e que acaba, né, para complementar o que a Ana está falando. É isso, os espíritos que estão tentando influenciar, eles geralmente utilizam-se para até instalar, né, isso que chamam de ovoides, aquelas tipo, que são justamente fruto dessas formas de pensamentos que são instalados no próprio corpo espiritual e passam a desequilibrar a pessoa. Instalar o quê? Eles chamam de como se fosse ovoides, mas é como se fosse... a influenciação do obsessor, do né? obsessor, né? Então, É como se fossem núcleos que eles podem influenciar dentro do seu corpo espiritual. Essa influenciação vai acontecer através do chakra, né? Sempre, dependendo do chakra que está mais desequilibrado. Lembrando que a influenciação mental é sempre feita pelo coronário. Mas acho que vai um pouco além, talvez, que a gente vai cobrir aqui. Uma outra coisa que... Você quer falar de pensamento? Você... Não, vai seguindo. Né? Tá, então tá. Vai entrar no pensamento. Agora que a gente vai falar do pensamento, eu queria, antes que a gente fizesse isso, que a gente levantasse um pouquinho, para fazer um exercício com vocês. Levanta só um pouquinho e cada um fica perto de uma cadeira.
Agora, eu quero que todo mundo coloque a mão na orelha. Então tá bom, todo mundo consegue colocar a mão na orelha, né? É bem fácil, não é? Bom, tá bom. Agora eu quero que todo mundo coloque as duas mãos na cadeira. Segure a cadeira. Pega a cadeira, ou se tiver ela para trás ou para frente. Isso. Não pode soltar a cadeira. Segura a cadeira. Agora, se soltar a cadeira, é aquele que põe a mão na orelha. Dá para pôr a mão na orelha? Só um. Tá bom, pessoal. O ponto já foi feito. Por que a gente está falando isso? Que é exatamente o ponto... como é que se chama mesmo? Maitê estava falando. Do moço que queria ser médium, passista, mas estava indo para o prostíbulo. Então, a gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Eu não consigo ter uma qualidade boa de passista se o meu pensamento estiver ligado a alguma coisa de ordem inferior. Então, através do pensamento, eu vou atingir todas as células do meu organismo. Todas. Então, por isso que o Marcelo estava comentando que o nosso pensamento funciona mais ou menos como uma matriz. Né? A ciência já vem descobrindo que muitas das doenças, elas são o quê? Psicossomáticas. Então, elas não estão no corpo físico. Né? A gente vê a homeopatia tratando, né? Eles usam muitas vezes placebo para tratar, né? Placebo, para quem não sabe, é bolinha de açúcar e fala, ó, isso aqui vai curar o teu câncer. Né? E a pessoa se cura. Por quê? Porque está aqui, né? Então, eu vou dar um passe, mas eu cheguei no passe, né? Ai, agora eu vou ser boazinha porque eu vou ter que doar energia boa para aquele. Puxa vida, mas meu chefe, ai meu Deus do céu, meu marido, meu filho, minha casa. Vai dar. Eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. Por isso que a gente pede para os passistas chegarem antes, né? Não é chegar 5 minutos antes de dar o passe. Gente, é que nem depois de ter corrido uma maratona, né? Inclusive, uma das regras aqui da casa é que o passista tem que assistir a palestra antes. Se perder a palestra, ele não dá passe. Porque é importante a preparação antes. E por quê? Porque eu preciso me higienizar. Eu preciso entrar na sintonia vibratória do plano espiritual, né? Não adianta eu ter brigado a semana inteira e chegar na segunda-feira e querer dar passe. Então, aí eu preciso também ter a minha consciência. Saber, bom, eu não estou bem, eu não estou equilibrada. Talvez eu precise de um passe. Né? Talvez eu precise de um atendimento fraterno. Agora, eu vou fazer isso toda semana? Ah, não estou cansada, trabalhei muito, sempre chego atrasada. Não, eu tenho que ter a disciplina. Eu não sei se vocês se lembram da conversa do Chico com Emmanuel. Quando ele pergunta para Emmanuel, do que eu preciso como qualidade para passar essa mensagem? Quem lembra? Então tá bom, então vamos pensar como é que está a minha disciplina. A minha disciplina como passista, a minha disciplina como palestrante, a minha disciplina como voluntário. Quando eu falo o que eu vou fazer, eu faço. Eu acho que um ponto importante é assim, né? A gente pensar, eu me comprometi a trabalhar como médium passista. Mas aí, essa semana eu não estou bem. Essa semana eu não vou dar passe. Semana que vem, essa semana me desequilibrei demais no trabalho, não vou dar passe. Peraí, a gente tem que ter a autocrítica, né? E parar e pensar, peraí, o que eu estou fazendo para melhorar? Eu estou trabalhando? Porque é importante a gente se esforçar, gente, né? Porque assumir uma responsabilidade e estar sempre falando, eu não estou bem, né? Qual o benefício disso? Tanto para casa, quanto para a gente, né? Então, é importante o esforço, a autoavaliação, a disciplina. Eu acho que vai bem, novamente, né? Estou procurando puxar com o trabalho da manhã, que a gente falou da qualificação, e isso que você falou agora é a espiritização.
se tornar realmente espírita, vivenciar, né? Ou seja, se você está tendo recorrentes situações em que você está agindo de uma forma que é, né, contrária aos princípios, né, que a gente sabe que a gente tem que seguir, então é para parar realmente a autocrítica e ver e trabalhar intensamente nisso, né? Que é se esforçar nesse trabalho de espiritização para te colocar em condição melhor de fazer o trabalho do passo. E lembrando aí, como a gente já falou antes, não, o nosso pensamento, né, como fala aí no livro de André Luiz Lopes Mensageiros, ele não altera só o meu campo mental, o meu corpo físico, ele consegue alterar o campo mental do meu planeta, né? Então a minha responsabilidade, eu já sei disso. Qual é o lixo mental? Ou a qualidade do pensamento que eu estou colocando para fora, né? Porque ele vai estar influenciando tudo que está ao meu redor. E ele vai ter cor, ele vai ter forma. E a gente consegue mudar as propriedades das coisas. Por isso que o Evangelho no Lar é tão importante. Prece é importante. Porque é através da prece que a gente vai mudar essa sintonia mental. É através do Evangelho no Lar que a gente vai mudar a sintonia mental da minha casa. No próprio livro tem o capítulo da prece, que a esposa desse menino, né? Ela nem fala que ela é espírita, só fala que ela reza. E aquilo lá causa aquela proteção na casa que os obsessores não conseguem entrar com ele na casa. A Maite merece uma Obrigada, amigos. Eu não sei se você está falando desse ou do moço que tinha o caso. Você está falando do moço que tinha o caso? Missionários da Luz, aquele que queria se envolver em mediunidade, era casado com a Cecília. Isso, eu lembro o nome dela, Cecília. E tem também os Mensageiros da Luz também, daquela família simples em que a casa é usada como um pouso, né? É como se fosse um postinho para os trabalhadores do bem. Para eles, quando vêm da viagem do plano espiritual para o plano terrestre, conseguir restabelecer as energias para conseguir trabalhar, né? Aí, essa hora também a gente pensa, puxa vida, como é que é a minha casa? Como é que é a minha casa? Ela é um pouso ou é a hora que eu chego na minha casa e tenho vontade de puxar o cabelo? Né? Como é que eu quero que seja a minha casa? Como é que eu converso com as pessoas dentro da minha casa? Né? Lembrando que, através do pensamento, da prece, eu mudo as propriedades de como estiver o meu lar. Né? Tem mais um slide aí, eu paro. Então, dos domínios da mediunidade, como a gente estava falando, que é através do pensamento que a gente faz essa mudança, né? Acho que a gente já comentou disso também, que a gente espalha as nossas emanações. Em termos de vontade e de fé, a gente tem que combinar com a nossa vontade, ou com a nossa fé, a nossa vontade, talvez seja melhor, né? Então, eu venho no centro espírita, mas como está aí o meu interesse na minha transformação pessoal? Eu estou agindo conscientemente nessa minha transformação, ajuda para o próximo ou não, né? E lembrar da ação do pensamento dentro e fora do que está acontecendo. Excuse me, I hate to bother you. I need to get a car moved out here, the Land Rover. Oh, it's fine. You can put it back. I just got to get my trailer in. Ok. A gente pode pegar o break agora. Então acho que a gente faz o break agora? Então vamos parar um pouquinho e aí a gente deixa essa perguntinha, faz aí uns 10 minutinhos de break e volta, tá bom? Sim, não, mas
objetivo foi isso. Foi justamente esse, para cobrir os dois. Mas que eu nem vi, não imaginava.